A frase mais perigosa que um cristão pode dizer não é uma heresia óbvia. Não é um palavrão. É uma meia-verdade que soa como liberdade. Que se veste com a linguagem da graça, mas que pode se tornar a sua pior, mais sutil e mais destrutiva prisão. A frase é: tudo me é permitido. Você já pensou ou ouviu isso? Tenho certeza que sim. Talvez num debate sobre filmes, música ou o que fazer no sábado à noite. Ah, a Bíblia não proíbe isso explicitamente, então eu posso. Ou talvez no momento de autoindulgência. A gente vive pela graça, não pela lei. Então qual o problema de mais um episódio? Mais uma comprinha? Mais uma hora rolando o feed? É uma lógica sedutora. Parece espiritualmente madura, certo? Parece que estamos nos livrando do legalismo. E foi exatamente essa lógica, essa bandeira de falsa liberdade, que estava destruindo a igreja de Corinto por dentro. Eles pegaram a liberdade que Cristo conquistou para eles na cruz, e a transformaram numa desculpa para viver no limite, para flertar com os ídolos e a imoralidade da cultura ao redor. E a verdade é que, se não vigiarmos, nós fazemos exatamente a mesma coisa hoje. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chega nessa confusão com uma clareza de laser. Ele não proíbe, não grita, não cria uma nova lista de regras. Ele faz algo muito mais profundo. Ele nos dá 3 filtros, 3 perguntas que funcionam como um teste de DNA espiritual para cada decisão que tomamos, especialmente nas áreas cinzentas da vida. Se você ficar comigo até o final, eu prometo a você, você não vai apenas entender esses 3 filtros, você vai ter em mãos uma ferramenta prática e transformadora para aplicar hoje mesmo, seja na série que você assiste, na forma como usa seu dinheiro ou até no jeito que você se relaciona. Vamos descobrir juntos a diferença radical entre a liberdade que o mundo oferece e a verdadeira liberdade que Cristo dá. Uma não te escraviza, ela te edifica. Para entender a força da resposta de Paulo, primeiro precisamos respirar o ar de Corinto. Esqueça a imagem de ruínas antigas e empoeiradas. Pense na cidade mais vibrante, caótica e influente que você pode imaginar. Imagine uma metrópole que é uma mistura de Nova York, com seus negócios e poder. Las Vegas, com seu entretenimento e excessos. E um porto internacional como o de Roterdã, por onde passava o mundo inteiro. Corinto era o centro de tudo. Ela se sentava num ponto estratégico, controlando o comércio entre o leste e o oeste. Dinheiro fluía como água. E com o dinheiro, vinham a inovação, a filosofia, a arte e todos os vícios imagináveis. Era uma sociedade obcecada com status, sabedoria e prazer. Os jogos istmicos, que aconteciam lá, eram como as Olimpíadas, atraindo atletas e multidões. Havia um orgulho imenso em ser coríntio. E parte desse orgulho estava na sua mente aberta. Era uma cultura pluralista, o que significa que todas as religiões e deuses competiam no grande mercado de ideias. Templos para deuses gregos, romanos e egípcios estavam em cada esquina. E isso nos leva ao ponto mais chocante. Corinto era profundamente, abertamente sexualizada. A imoralidade não era um vício escondido, era parte da cultura, era até mesmo parte da religião. A expressão grega korintiazomai, que significa literalmente agir como um coríntio, se tornou um sinônimo para viver em devassidão sexual. O famoso templo de Afrodite, a deusa do amor, ficava no topo da Acrocorinto, a montanha que dominava a cidade, e era um centro de prostituição ritual. A mensagem da cultura era clara, alta e constante. Seu corpo é seu, seus desejos são seus, faça o que quiser com eles. Ninguém pode te dizer o que é certo ou errado. Agora, coloque um cristão recém-convertido nesse caldeirão cultural. A questão da comida oferecida aos ídolos, por exemplo, não era um debate teológico abstrato. Era o dilema do almoço de negócios. Era o churrasco na casa do vizinho. A carne vendida no açougue principal vinha, em sua maioria, dos sacrifícios nos templos. Se você quisesse participar da vida social e econômica da cidade, era quase impossível evitar. E no meio dessa pressão imensa, alguns cristãos de Corinto, querendo se integrar, querendo parecer modernos e não legalistas, criaram um slogan. Um lema que justificava tudo. Eles pegaram uma verdade do Evangelho, a liberdade em Cristo, e a torceram. O lema era: Panta moias estim. Tudo me é lícito. Tudo me é permitido. Eu sou livre em Cristo, posso fazer tudo. E é aqui que Paulo entra em cena. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele pega esse slogan, e notem a genialidade dele, ele não o nega de cara. Ele não diz não, nem tudo é permitido. Ele cita o slogan deles. Ele diz: vocês estão dizendo tudo me é lícito, ok. Vamos trabalhar com isso. E então, como mestre cirurgião, ele aplica 3 freios santos, 3 perguntas que pegam essa meia-verdade e a expõem à luz completa do Evangelho. A primeira pergunta de Paulo é: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. A palavra grega aqui é sinfeirei, e essa palavra é muito mais rica do que a nossa tradução convém. A raiz dela tem a ver com trazer junto, com sinergia, com harmonia. Pense em uma orquestra. O som de um violino é lícito? Sim. O som de um tambor é lícito? Claro. O som de uma trombeta é lícito? Com certeza.
Mas se cada músico tocar a sua melodia, no seu próprio ritmo, sem se importar com a partitura e com os outros músicos, o que você tem não é música. É barulho. É caos. Sinfeirei pergunta, essa sua liberdade, essa sua escolha, ela está em harmonia com a melodia que Deus está compondo na sua vida? Ela traz junto o melhor de você? Ela se alinha com o propósito maior de Deus para a sua vida, que é te fazer mais parecido com Jesus? Ou ela é uma nota dissonante? Uma ação que, embora não seja pecado no sentido técnico, produz um resultado final que é inútil, improdutivo e que te afasta do seu propósito. Vamos ser práticos. Gastar 2 horas vendo vídeos aleatórios na internet é lícito? Sim. Não há um versículo que diga não assistirás a vídeos de gatos. Mas, convém, essas 2 horas, colocadas na balança do seu dia, contribuíram para o seu crescimento espiritual, para o seu serviço ao reino, para o seu bem-estar? Ou elas apenas drenaram sua energia e seu tempo, que poderiam ter sido investidos em oração, leitura ou em uma conversa com sua família? Fazer aquela compra por impulso na Amazon é lícito? É o seu dinheiro, afinal. Mas ela se encaixa no seu propósito de ser um bom e fiel mordomo dos recursos que Deus te deu? Ela é proveitosa para o seu objetivo financeiro e espiritual a longo prazo? A primeira peneira da liberdade, o primeiro teste, é este. Isso é proveitoso para o meu chamado em Cristo? Mas Paulo não para aí. A primeira pergunta é sobre utilidade. A segunda é sobre poder. Ele prossegue, ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ele repete o slogan, tudo me é lícito, e lança a segunda barreira, a segunda pergunta implícita. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A palavra grega aqui é espetacular, exousias tesomai. Ela vem da palavra exousia, que significa poder, autoridade. O que Paulo está dizendo, literalmente, é: eu não me colocarei debaixo da autoridade de nada nem ninguém, exceto Cristo. Eu não serei escravizado. E aqui, meus amigos, Paulo está falando diretamente para o século 21. Nós talvez não tenhamos ídolos de pedra, mas construímos tronos invisíveis para inúmeros mestres em nossas vidas. O smartphone no nosso bolso é o exemplo perfeito. Ele não é mau em si mesmo. Mas o que acontece quando a notificação vibra no meio de uma oração? No meio de uma conversa importante? Quem tem a autoridade ali? Quem manda? A sua decisão de focar ou o impulso condicionado de olhar a tela? O scroll infinito das redes sociais foi projetado por engenheiros brilhantes com o objetivo: capturar e manter a sua atenção. Eles usam princípios de psicologia e até neurociência, criando um ciclo de dopamina que te recompensa por continuar rolando. Não é uma falha de caráter sua, é um sistema projetado para te dominar. E Paulo diz: eu me recuso a ser dominado. Eu me recuso a ser um fantoche de um algoritmo, de uma substância, de um desejo, de uma comida, de um hábito. A liberdade que Cristo comprou para mim na cruz, com o preço do seu próprio sangue, é infinitamente preciosa demais para ser vendida em troca de uma gratificação instantânea. A pergunta aqui é brutalmente honesta. Pense em algo que você faz e que te incomoda um pouco. Agora se pergunte, se eu decidisse parar com isso por um mês, eu conseguiria? Ou a mera ideia já me causa ansiedade, uma agitação, uma compulsão que me puxa de volta como um imã? Se você não consegue dizer não, você já tem a sua resposta. Você não está exercendo a liberdade, você está servindo a um mestre. E o Evangelho diz que só podemos ter um Senhor. A segunda peneira é: isso me controla? Então, avançamos alguns capítulos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, Paulo está lidando novamente com a questão da comida sacrificada aos ídolos, um tema quente em Corinto. E ele decide que precisa repetir o princípio. Ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Já aprendemos essa. E então ele adiciona a terceira e talvez mais revolucionária peneira: tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. A palavra grega é oikodomei. Vem de oikos, casa, e doma, construir. Significa, literalmente, construir uma casa. Isso muda o jogo completamente. A primeira pergunta, convém, é focada no eu e no meu propósito. A segunda pergunta, me domina, é focada no eu e no meu coração. Mas a terceira pergunta, edifica, muda o foco do eu para o nós. Ela me força a olhar ao redor. A minha liberdade não existe numa ilha deserta. Eu sou parte de um corpo, a igreja. Eu sou parte de uma família. Eu sou um testemunho para um mundo que observa. E a pergunta aqui é: essa minha escolha, esse meu exercício de liberdade, está colocando um tijolo na construção da minha vida espiritual e na vida da minha comunidade? Está fortalecendo as paredes da fé do meu irmão? Ou, sem querer, estou abrindo uma rachadura, estou causando um tropeço? Este é o famoso princípio do irmão mais fraco que Paulo desenvolve em Romanos 14. Talvez para você, com sua consciência robusta e seu conhecimento teológico, tomar uma taça de vinho seja perfeitamente lícito e não te domine. Sua consciência está em paz. Mas você está jantando com um novo convertido, um irmão que saiu de um passado de alcoolismo. Para ele, o álcool não é só uma bebida, é um gatilho, é um demônio que ele vence a cada dia. A sua liberdade, exercida na frente dele nesse momento, edifica? Constrói a fé dele?
Ou se torna uma pedra de tropeço, uma tentação desnecessária, uma fonte de confusão para a consciência dele? Paulo está nos ensinando que a maturidade cristã não é medida pelo quanto de liberdade nós conseguimos exercer, mas pelo quanto de liberdade nós estamos dispostos a abrir mão por amor ao outro. Postar aquela foto de uma viagem luxuosa, fazer aquele comentário sarcástico sobre política, maratonar aquela série moralmente ambígua. Individualmente, talvez você consiga justificar cada uma dessas coisas. Mas no contexto da comunidade, da sua influência, do seu testemunho, isso constrói? Isso aponta as pessoas para a simplicidade e o amor de Jesus? Ou isso semeia inveja, divisão e confusão? A terceira e mais ampla peneira da liberdade é: isso edifica os outros? Então, recapitulando a genialidade de Paulo, ele não nos dá uma lista. Ele nos dá uma matriz de decisão. Convém? É útil para o meu propósito? Me domina? Sou eu quem está no controle? Edifica? Constrói a comunidade? Se a resposta a qualquer uma dessas for não, a liberdade que você está exercendo é uma falsificação. E essa não é uma ideia isolada de Paulo. É um tema que ressoa por todo o Novo Testamento. Veja como a própria Escritura interpreta a Escritura. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Paulo escreve: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. É a mesma lógica. A liberdade tem um propósito, e esse propósito é o serviço amoroso. Se sua liberdade te leva a ser mais egoísta, mais autoindulgente, você a está usando de forma errada. Pedro, um pescador rústico, mas cheio do Espírito, diz a mesma coisa com outras palavras. Em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. Percebe o paradoxo divino? Você é totalmente livre, para ser um servo. Livre do pecado, para ser servo da justiça. Livre da lei, para ser escravo do amor. E em Romanos, capítulo 14, Paulo dedica um capítulo inteiro a isso. Ele implora aos crentes para que busquem o que promove a paz e para a edificação de uns para com os outros. E ele dá um aviso severo no versículo 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Ele está dizendo que a sua opinião sobre um bife, o seu direito de comer o que quiser, nunca é mais importante que a saúde espiritual de um ser humano pelo qual Cristo morreu. O amor sempre supera o direito. Mas talvez a âncora mais poderosa e esquecida para regular nossa liberdade seja algo que parece distante, mas que deveria impactar cada minuto da nossa vida: o futuro do nosso corpo. Nós vivemos numa cultura que trata o corpo como um invólucro descartável. Use, abuse, e quando ele falhar, acabou. A Bíblia tem uma visão radicalmente diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo nos dá uma das passagens mais gloriosas da Bíblia sobre a ressurreição. Ele diz que esse nosso corpo, sujeito à doença, ao envelhecimento e à morte, será ressuscitado. E não será um corpo remendado, será um corpo glorioso, poderoso, incorruptível, espiritual. E em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, ele confirma que Cristo transformará o nosso corpo humilde, para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Pare e pense nisso por um segundo. Seu corpo não é um carro alugado que você vai devolver todo batido no fim do contrato. É a semente de uma glória futura. Cada célula do seu ser está destinada à ressurreição. Se o destino final do seu corpo é ser um templo eterno, perfeitamente alinhado com o Espírito Santo, por que você o entregaria hoje a escravidões temporárias? Por que você o encheria de impureza, seja com comida, com imagens ou com hábitos que o desonram? Essa verdade escatológica, essa esperança da ressurreição, não é uma fuga da realidade, é o combustível mais poderoso para a santidade prática hoje. Honramos nosso corpo agora porque ele tem um futuro glorioso em Cristo. Ok, a teologia é linda, é poderosa. Mas como isso funciona na segunda-feira de manhã, quando o despertador toca e as tentações já estão na porta? Vamos traduzir isso num plano de ação. Antes de qualquer decisão numa daquelas áreas cinzentas da vida, aplique os 3 filtros de Paulo como um checklist mental, uma triagem espiritual. Primeiro, isso convém? Na prática, essa escolha que estou prestes a fazer, agora mesmo, aumenta a minha utilidade para o reino de Deus? Ela me torna um cristão mais afiado, mais focado, mais energizado, mais cheio do Espírito Santo? Ou ela me drena, me distrai e me deixa espiritualmente letárgico? Segundo, isso me domina? A pergunta que exige coragem e honestidade brutal. Se eu dissesse não a esse desejo agora, quem venceria? Eu ou o desejo? Se eu decidisse jejuar disso por uma semana inteira, eu conseguiria? Ou a ideia já me causa um pânico sutil? Terceiro, isso edifica? Pense nas pessoas que Deus colocou na sua órbita. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus amigos da igreja, seus colegas de trabalho não cristãos que te observam. Essa minha atitude, essa minha postagem, essa minha compra, essa piada que estou prestes a fazer, está construindo pontes de amor e fé? Está inspirando alguém a se aproximar de Jesus? Ou está apenas massageando meu ego, afirmando meu direito sem me importar com o impacto colateral? Aplique isso às áreas mais difíceis. Seu relacionamento com o entretenimento, com a comida, com o dinheiro, com a sexualidade.
A régua não é apenas pecado, mas sim a régua tripla de Paulo. É proveitoso, me liberta e constrói o outro. E se você quer ser ainda mais intencional, aqui vai um plano de ação de 5 passos para treinar o seu coração na verdadeira liberdade. Passo 1. Nomeie o senhor rival. Seja específico e pessoal. Não diga redes sociais, diga o scroll no Instagram antes de dormir. Não diga comida, diga comer uma barra de chocolate quando me sinto estressado. Dê nome e sobrenome ao seu ídolo. Trazê-lo à luz é o primeiro passo para destroná-lo. Passo 2. Faça um jejum dirigido. Por um período que você determinar, 3 dias, 7 dias, 30 dias, escolha se abster completamente desse item ou hábito. O objetivo não é penitência para ganhar o favor de Deus. É um treinamento de guerra espiritual. É ensinar ao seu corpo e à sua alma, na prática, que Cristo é o seu único Senhor, e não esse impulso. Cada vez que o desejo vier, você o transforma numa oportunidade de orar e declarar: Jesus é o Senhor. Passo 3. Substitua o vácuo pela virtude. A natureza odeia o vácuo. Se você apenas tirar o hábito ruim, outro tomará o lugar. Você precisa substituí-lo intencionalmente. Use o que o teólogo Thomas Chalmers chamou de poder expulsivo de uma nova afeição. Quando vier a vontade de voltar ao hábito, substitua-a por uma prática que edifica. Pegou o celular para uma rolagem sem sentido? Use-o para enviar uma mensagem de encorajamento a alguém. A vontade de comer por ansiedade? Dê uma volta no quarteirão e ouça um louvor. A vontade de maratonar? Ligue para um amigo ou abra a Bíblia. Troque ativamente o que te drena pelo que te constrói. Passo 4. Preste contas em comunidade. Encontre um irmão ou irmã maduro na fé, alguém em quem você confia, e abra o coração. Diga: estou lutando com isso. Este é o meu plano. Você pode orar por mim e me perguntar como estou indo na próxima semana? A vulnerabilidade em comunidade é uma das armas mais poderosas de Deus contra a escravidão secreta. O pecado ama o escuro. A graça vive na luz. E passo 5. Decida antes da tentação. A maioria das nossas batalhas espirituais é perdida antes mesmo de começar, porque não temos um plano. Comece o dia com uma decisão consciente na presença de Deus. Hoje, com a força do teu Espírito Santo, nada me dominará. Hoje, eu vou ativamente buscar o que convém para o teu reino e o que edifica o meu próximo. Prepare seu coração para a batalha antes de entrar no campo. E, por favor, ouça isso. Tudo isso flui da sua identidade. Não é uma nova lista de regras para te aprisionar. Você não faz isso para ser amado por Deus. Você faz isso porque você já é amado incondicionalmente em Cristo. Você não faz isso para ser salvo. Você faz isso porque já foi salvo. Porque você não é mais um escravo do pecado. Você é um filho amado, comprado por um preço altíssimo. É porque você pertence a Cristo que você finalmente tem o poder real do Espírito Santo para dizer não ao que escraviza e sim ao que edifica. E, no final das contas, o Evangelho é a fonte e a força para tudo isso. Jesus Cristo viveu a liberdade perfeita que ele nos ensina. Ele foi o homem mais livre que já andou na terra. E por quê? Porque ele nunca foi dominado por nada. Ele não foi dominado pela fome no deserto, pela opinião da multidão, pelo medo da dor ou da morte. Ele foi sempre perfeitamente guiado por uma única paixão, o amor ao Pai e o bem das pessoas que veio salvar. Na cruz, ele não só perdoou nossos pecados, ele quebrou o poder dominador do pecado e da idolatria sobre nós. Ele estraçalhou as correntes. E na ressurreição, ele não só garantiu a nossa vida eterna, mas garantiu um futuro glorioso para o nosso corpo, nos dando o maior motivo de todos para honrá-lo hoje. E através do Espírito Santo, que agora habita em nós, ele nos dá o poder real, o fruto do autocontrole, do amor, da longanimidade, para vivermos essa liberdade no dia a dia. Jesus não é apenas um exemplo de liberdade, ele é o Senhor e a fonte da nossa liberdade. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma escolha, por menor que seja, da próxima vez que a frase sedutora mas não é pecado, sussurrar em sua mente, lembre-se da sabedoria de Paulo. Deixe essas 3 perguntas ecoarem em sua alma. Isso convém? Isso edifica? Ou isso, sutilmente, me escraviza? E você, capacitado pelo Espírito, fortalecido pelo Evangelho, poderá escolher o caminho da verdadeira liberdade, a via do amor, para a glória de Deus. Se essa conversa sobre como a nossa liberdade em Cristo transforma cada pequena decisão fez sentido para você, eu separei um vídeo que continua exatamente nesse espírito, mergulhando ainda mais fundo em como viver a palavra de forma prática no nosso mundo complicado. Ele vai aparecer aqui na tela, e eu garanto que vai te dar uma nova perspectiva. Mas antes de ir para lá, eu quero muito ouvir você. Sem julgamentos, só pra gente construir comunidade. Qual é a área cinzenta que mais te desafia hoje? Redes sociais, comida, entretenimento, finanças? Me conta aqui embaixo nos comentários. Ler e aprender uns com os outros é parte do que significa edificar. E finalmente, se você quer ter devocionais diários que vão direto ao ponto, que conectam a palavra de 2000 anos com a sua vida real de hoje, já se inscreve aqui no canal Palavra Pura e ativa o sino. Nossa missão é exatamente essa, todos os dias. Agora, vamos orar. Senhor, toma meus desejos, meu corpo e minha agenda.
Perdoa-me pelas vezes que usei a tua graça como desculpa para o meu egoísmo. Ensina-me a usar os filtros da tua sabedoria, a escolher o que convém, a buscar o que edifica e a fugir de tudo que tenta me escravizar. Enche-me do teu espírito para que a minha liberdade não seja um fim em si mesma, mas uma ferramenta para servir à tua glória e ao bem do meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.